Nesse tutorial, a gente vai falar sobre os elementos básicos da interface do GStudio. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre como configurar seus tokens de design, ou se tem alguma dificuldade ainda nesse processo, eu recomendo assistir esse vídeo. O link está aqui. Recomendo também seguir o nosso canal e dar um like no vídeo aí se você gostou. Bom, esse é o projeto que eu criei no tutorial anterior, onde eu configurei os nossos tokens de design e fiz o upload aqui através do arquivo CSV. O GStudio se assemelha muito a outras ferramentas de design, como Figma, Sketch, mas ele não deve ser utilizado da mesma forma. O GStudio não é um lugar para você explorar, testar interfaces e utilizar quando ainda seu projeto não está bem definido. O GStudio deve ser utilizado para fazer deploy de componentes para desenvolvedores. E quando eu falo em componentes, eu não falo somente em pequenos componentes, como inputs, botões. A gente pode ter elementos maiores, como seções e páginas, tratados também como componentes. Começando aqui pela barra de início, a gente vê que ela se divide em 4 partes. Na primeira é uma barra de adição, onde você pode adicionar elementos básicos para o seu projeto. A segunda é a lista de layers, muito comum em outros softwares de design, onde tudo que eu desenho é listado ali e organizado. Em seguida, a gente tem a nossa barra de componentes, onde automaticamente, sempre que eu desenho um componente, ele é listado ali para ser reutilizado. E por último, a gente tem a barra de alertas, que te ajuda a entender inconsistência no seu projeto. Como, por exemplo, quando você define 2 states para o mesmo componente e eles possuem o mesmo nome. Aqui eu estou só demonstrando rapidamente alguns elementos básicos, mas nos próximos tutoriais a gente vai entrar com detalhes em cada um deles. Voltando aqui à parte de adição, a experiência de trabalho no GStudio é muito similar a outros softwares como Sketch e Figma. A principal diferença é que o GStudio é baseado em componentes, ou seja, não existe conceitos de frames ou artboards. Tudo que você desenha é um componente. Por exemplo, pressionando C, a gente começa desenhando um componente. Ou se eu desenho um retângulo, um texto, eu posso transformar o que eu desenhei em um componente simplesmente clicando nesse botão. Alguns elementos mais complexos, como o Multistage Component e Breakpoint Group, a gente vai entrar com mais detalhes nos próximos tutoriais. Também é possível no GStudio utilizar elementos padrões que já são pré-definidos na ferramenta para a criação de formas. Explorando um pouco agora a barra lateral, nós temos uma experiência bem similar também a outros softwares de design. A grande novidade aqui é a aba de componentes, que nos permite configurar regras funcionais que serão aplicadas quando esses componentes forem exportados para serem utilizadas num código de projeto. Indo aqui para a barra superior, nós temos 3 ações. A ação de suporte, onde você entra na nossa página oficial de suporte, que é a nossa comunidade no Spectrum. O link para preview dos componentes, então sempre que você desenhar um componente, você pode utilizar a feature de preview para renderizá-lo e ver exatamente como ele vai ficar quando for aplicado no código. E o botão de Publish, onde você exporta o seu trabalho para ser utilizado em um projeto. No próximo tutorial, a gente vai desenvolver alguns exemplos reais de componentes para ver na prática como as funcionalidades do GStudio funcionam.